Galera, o assunto do oitavo episódio do Dev Labcast é morar fora do Brasil. Então, é um episódio muito interessante onde a gente passa pelas nossas experiências morando fora do Brasil. Eu já morei 5 anos na Austrália, o William morou no Chile, na Austrália e agora está em Paris, na França. E além disso, a gente trouxe o Gabriel Torres. Para quem não conhece ele é o fundador do site Clube do Hardware e também tem vários livros publicados na área de hardware e redes, pessoa super conhecida. E ele já morou nos Estados Unidos e morou na Austrália também. E a gente começou a conversar no LinkedIn sobre as nossas experiências e tal, e ele voltou para o Brasil assim como eu. Então eu achei bem interessante trazer ele, para a gente ter essa conversa aberta de como é realmente morar em outro país, as dificuldades, as coisas legais e tal, as coisas que ninguém fala principalmente, como é a experiência de voltar também. Então esse episódio é útil para todo mundo que tem curiosidade, quem mora no Brasil, quem já saiu e tal, todo esse tipo de coisa é útil para todo mundo que tem curiosidade de saber como é que é voltar. Então é um episódio útil para todo mundo que tem essas dúvidas. É uma conversa extremamente aberta sobre as nossas experiências pessoais e a ideia aqui é trazer coisas que ninguém fala, na verdade, dessas experiências. E só para lembrar, antes de a gente começar, o episódio do Dev Labcast sai tanto no YouTube quanto no Spotify. O link está aqui embaixo se vocês quiserem trocar de plataforma, beleza? Então vamos para o episódio que está bem massa. Bom, que momento hoje, hein? Hoje no podcast a gente tem o Gabriel Torres. Para quem não conhece, Gabriel Torres certamente conhece o Clube do Hardware, né? Não tem como não conhecer, né? Tipo, salvou nós aí. Acho que nem de nós já está na área de programação hoje em dia se não fosse o Clube do Hardware, né? Não tinha, a gente chegava lá, todos os problemas possíveis, né? Tinha no Clube do Hardware e, cara, salvou muita gente. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, né? Que é o lance de sair do Brasil, morar fora do Brasil, depois voltar para o Brasil. Acho que muita gente tem essa coisa de querer sair, querer morar fora e tal. E eu voltei agora em novembro. O William, meu co-host, está fora há um tempo, já morou na Austrália, agora está morando na França. E o Gabriel saiu, né? Eu conheci o Gabriel, a história da Austrália do Gabriel, principalmente através do LinkedIn. Eu vi um blog post, eu achei, se identificou muito comigo. Ele falou, pô, faz 5 anos que eu voltei para o Brasil. Aí tinha um vídeo dele falando da motivação dele voltar. E bateu muito com as coisas que eu senti, assim. Eu pensei, não, a gente precisa gravar um podcast junto aí. Então, Gabriel, te apresenta para a gente aí, dá um pouco de contexto. Eu sei que tem bastante história, então resume essa história aí para nós. Pois é, né? Quer dizer, tem o Clube do Hardware, né? Foi um site que eu criei lá em 1996, foi um dos primeiros sites da internet do Brasil, né? Que ainda está no ar, né? Como publicando artigos, né? Notícias, análise de produto na área de informática. E foi no mesmo ano que eu lancei meu primeiro livro, né? Então, lancei meu primeiro livro, que é o Hardware Curso Completo, em 96, e de lá para cá, lancei outros. No total, tem 28 livros publicados, né? O Clube do Hardware, tem cursos online hoje também, e tudo mais. E morei 10 anos fora, né? Morei 6 anos nos Estados Unidos e 4 anos na Austrália. E tem 5 anos que eu voltei a morar no Brasil. Então, o papo vai ser interessante aí, né? Para desmistificar um pouco essa coisa de morar fora. Acho que as pessoas aqui no Brasil fazem muita fantasia, né? E uma visão muito equivocada do que é morar fora. Fantasia muito. Mas é o papo que a gente vai desenvolver aí. Não, exato. Acho que é exatamente isso. Estou muito curioso por causa disso. Tava louco para falar sobre isso, na verdade. Não precisava de um gancho, né? Preciso de mais alguma coisa para não só sair, não ser só eu falando disso, né? E William, né? Só dá um contexto aí de quem tu é aí, depois a gente segue o assunto. Bom, onde tu mora? Tua história internacional aí, eles a também. minha história internacional, bom, eu como tu falou no início, né? A gente se conheceu no Brasil. Depois do Brasil, eu fui trabalhar. Eu morei 2 anos no Chile e depois do Chile eu morei quase 2 anos na Austrália e agora vai fazer quase 3 anos que eu moro na França. Então, e sempre trabalhando com engenharia de software. Então, eu tenho algumas histórias um pouco diferentes, né, de países anglófonos e países não anglófonos para compartilhar. Isso é interessante. Gabriel, mesmo, talvez para a gente começar, então, cara, como é que foi a tua motivação assim de sair, né? A minha história com morar fora é muito antiga, porque, na verdade, meus avós foram imigrantes nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que eu falo um pouco, porque as pessoas perguntam um pouco, assim, dessa minha história um pouco mais pessoal, né? Na década de 50, do pós-guerra, né, os Estados Unidos estavam precisando de mão de obra, meus avós imigraram para os Estados Unidos. 91, na verdade, eles aplicaram em 1950. Minha avó engravidou da minha mãe, e aí minha mãe foi pequenininha, que tinha acabado de nascer. Tinha menos de 1 ano de idade, um ano mais ou menos de idade, que eles foram para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foi o país de criação da minha mãe, né? Minha mãe aprendeu inglês antes de aprender português, enfim, tudo isso. Essa coisa dos Estados Unidos sempre foi muito forte na minha família. E depois de alguns anos, meus avós retornaram ao Brasil.
Minha avó retornou e ela sempre falava para mim, eu retornei porque eu sentia muito triste, eu não tinha muitos amigos, as amizades eram superficiais, né? E tinha muita saudade do Brasil, apesar de ter tido uma boa experiência nos Estados Unidos. Então eu já tinha isso. Quando eu tinha 17 anos, a minha mãe me perturbava muito para eu estudar nos Estados Unidos, para eu fazer faculdade nos Estados Unidos, né? Minha mãe, quer dizer, depois que eles voltaram para o Brasil, minha mãe foi ser professora de inglês. Ela estudou para ser professora de inglês, e com 17 anos ela começou a dar aula de inglês depois de ter feito curso de formação. Ela fez o curso de formação adolescente, que é uma coisa muito incomum, né? E aí, por isso, eu estudei inglês de graça a minha vida toda, né? Não só ter minha mãe em casa, mas eu fiz o curso de inglês desde pequeno e tal. Também terminei o curso de inglês com 17 anos, e no IBEU, né? Foi o IBEU que eu fiz. E o IBEU tem aqui no Rio de Janeiro, o IBEU tem uma ligação com o governo americano, né? De negócio de comissão de bolsas, essas coisas todas, o IBEU é parceiro dos Estados Unidos para essa coisa toda. Então, para quem estuda inglês depois quer fazer intercâmbio, quer estudar fora, não sei o que, no mesmo prédio do IBEU tem as comissões todas que o IBEU faz a intermediação com o governo americano, com as faculdades americanas e tal. E eu cheguei a ver isso e tudo. Então, tu nasceu no Brasil? Desculpa te cortar. Eu nasci no Brasil, né? Aí eu sou carioca. Apesar dessa cara de gringo, eu sou carioca. E aí, o que aconteceu foi isso. Aí, com 17 anos, mas depois eu fiquei pensando, poxa, era quase certo eu conseguir uma bolsa para fazer engenharia em alguma faculdade americana e tudo que eu queria fazer. Mas eu fiquei pensando, poxa, mas isso é um sonho da minha mãe, não é o meu sonho. O sonho de estudar fora era o da minha mãe, sabe? Minha mãe que queria que eu estudasse fora, não era eu que queria. E aí eu falei, não vou, né? Não vou estudar e tal. Mas isso ficou, né? Tanto ficou que aí, mais tarde, quando eu já estava bem estabelecido profissionalmente, né? O que aconteceu? Eu acabei conhecendo um empreendedor americano que ele estava por trás da parte comercial de sites americanos como Anandtech, Xbit Labs, não existe mais Xbit. Anandtech ainda está por aí. E cheguei para ele e falei, olha, eu tenho interesse em lançar meu livro. Na verdade, o meu interesse pelos Estados Unidos era para lançar meus livros em inglês, né? E esse cara já tinha lançado o livro em inglês. Eu falei, pô, como é que é e tal? E aí ele falou, olha, cara, acho que livro vai ser difícil, porque essas editoras nos Estados Unidos são grandes conglomerados. Então, quando a editora já tem um cara que fala de um especialista num assunto, ele não está interessado em outro especialista naquele mesmo assunto. É difícil uma editora ter, sei lá, 2 livros de hardware, 2 livros de rede. Então, uma editora que publica, sei lá, o Comer, não vai publicar outro livro parecido com o Comer, o Tannenbaum, e por aí vai. Vou dar um exemplo, né? E aí eu falei, beleza. Mas ele falou, mas eu tenho interesse da gente fazer um site, que nem o Clube do Hardware. Eu já pesquisei, fui me informar, o Clube do Hardware é bem famoso, todo mundo aqui conhece, mesmo nos Estados Unidos, os fabricantes todos conhecem. Então a gente podia fazer um site tipo Clube do Hardware, só que em inglês e tal. Beleza, aí a gente monta a empresa, tem equipe de vendas, né, para venda de anúncios e tal, e você produz o conteúdo, não sei o que, e a empresa patrocina o seu visto de trabalho para vir morar aqui nos Estados Unidos. E aí foi essa história. E aí, mas isso aí demorou, quer dizer, eu conheci esse cara em 2003, a gente começou a conversar sobre isso em 2004, ele abriu empresa em 2005, e aí até o visto ser aprovado, porque esse negócio de visto de trabalho demora, agora eu não sei como é que é, mas na época demorava um bocado, tinha muita requisição, né? Entra numa fila de espera e tal, não é rápido o negócio. Você só tem um determinado número de vistos distribuídos por ano e tudo. E aí em 2007 que saiu o visto, começo de 2007. Aí, em setembro de 2007 que eu me mudei para os Estados Unidos. Com esse visto e aí é o visto H1, que é um visto que acho que todo mundo que trabalha na área, que já pesquisou um pouco de imigração conhece, é um visto de trabalho. Ele vale por 3 anos, renováveis por mais 3. Foi isso que aconteceu comigo. Fiquei 3 anos, renovei, fiquei 6. Massa, eu acho que os Estados Unidos é um dos vistos mais demorados que tem, né? Meio chato de fazer. E, então aqui no Brasil nada a ver com o assunto disso aí, mas tu trabalhava, teu trabalho era o Clube do Hardware, as paradas ali, anúncio e tal. Era exatamente isso, quer dizer, o que eu tinha de business aqui no Brasil era o Clube do Hardware, que eu escrevi meus artigos e tal, o faturamento sempre foi através de anúncios, né? Foi assim que a gente sempre passou, o modelo de negócio é esse, né? Você tem um conteúdo de graça, mas você suporta aquele conteúdo de graça através de propaganda, né? Através de publicidade, né? E tinha meus livros também, só que meus livros nessa época eu já tinha brigado com a minha editora, estava sem publicar os livros, para outro podcast, né? O lance dos livros. Sim, imagina. Enfim, e aí a proposta do Larry, que foi esse cara, o nome dele era Larry, era fazer um outro negócio, entendeu? Então, o que eu passei a fazer? Né? Com a minha mudança para os Estados Unidos, eu comecei a trabalhar para esse site, eu tinha outras pessoas trabalhando comigo também. Então, eu produzia conteúdo para esse site, aí a gente aproveitava e traduzia para eu invertia a lógica, né? Quer dizer, eu escrevia em inglês para esse site americano, que era Hardware Secrets o nome, e a gente depois traduzia para português e publicava no Clube do Hardware. Então, os artigos todos que eu publiquei durante esses 6 anos que eu fiquei nos Estados Unidos, saíam nos 2 sites em tempo. Então, com um artigo só, eu matava os 2 sites. Eu fui realmente para trabalhar nessa empresa que o Larry
Sim. com essa Pô, aí, história. já vamos pegar o Agora, gancho para a gente começar. Daqui a pouco eu falo. Sim. Tá, não, beleza. Vamos pegar o gancho aí, a gente começar a falar desse início da saída, né? Tu falou que não era muito uma expectativa tua sair, mas do nada tu saiu, né? Basicamente, quando tu veio, tu já estava nos Estados Unidos. Como é que foi a expectativa, assim, que tu tinha? Pois é, eu acho que era uma coisa do tipo, tinha que ser feito para até eu ver se era isso que eu queria ou não. Entende? Apesar de Sim. minha avó principalmente falando que basicamente que eu ia quebrar a cara com essa coisa das amizades, mas nesse lado mais pessoal que eu ia ter uma dificuldade. Né? Outros amigos meus que já tinham morado nos Estados Unidos também falaram a mesma coisa, entendeu? Que é um país que é legal e tal. Então, assim, em termos de expectativa, minha expectativa era, bom, eu vou ganhar muito dinheiro, né, com esse negócio. A expectativa era a gente vender esse negócio. Na verdade, o plano nosso era mais crescer o negócio e vender esse negócio para alguma outra empresa, né? E continuar trabalhando no negócio, mas com algum dinheiro no bolso. Coisa que não acabou acontecendo de outra forma no final das contas, mas não da maneira que eu esperava, né? Mas eu não levei, eu meio que dei uma desqualificada nessa parte mais humana, né? Então, isso daí que eu acho que foi mais complicado. Sim. A única coisa que não foi mais complicado é que eu era casado. Então, eu me mudei com a minha esposa. Na verdade, sim, a gente namorava. Aí, quando saiu meu visto, a gente acabou casando para ela poder ir também, né? Então, eu tinha essa coisa da companhia, né? Não sei, assim, eu também tinha, a minha ideia era morar nos Estados Unidos, mas viver como um americano. Então, eu também tive uma ideia de não me entrar em negócio de comunidade latina, comunidade brasileira, etc. Tive até amigo brasileiro, mas que também foi para uma outra situação. Né? O brasileiro mesmo, ficou meu amigo lá, foi uma coincidência também. Foi por causa de arte marcial, porque eu treinava taekwondo na época. Ele é um mestre de taekwondo, o Edmilson. Sim. E ele mora há muitos anos nos Estados Unidos, é casado com uma americana, tem filha americana e tal. Então a história dele também é um pouco diferente. Né? Enfim. E aí, por isso, eu me forcei a ficar um pouco assim, não, vou só falar inglês, só vou andar com americano, até para melhorar ainda mais. O meu inglês já era fluente, já era avançado, mas melhorou ainda mais, né? Algumas coisas que só morando mesmo você pega a sutileza da língua, né? E foi isso, mas chegou um ponto que era complicado, assim. No trabalho eu tinha alguns colegas, mas é muito diferente do Brasil, essa relação com as pessoas, sabe? Não tem muito assim, sexta-feira, vamos sair para um shopping, depois do trabalho. Não existe isso, sabe? Você marcar de encontrar com alguém do trabalho no fim de semana é muito raro, eles são muito protocolares, né? Então, sei lá, meu aniversário é em julho, né? Em julho lá é férias de verão, né? Como se fosse janeiro lá, né? O equivalente nosso aqui de férias. E aí era assim, eu marcava festa, as pessoas, não, mas porque eu já tenho compromisso, já tenho isso, já tenho aquilo. Então era assim, você tem que combinar as coisas com antecedência, às vezes para sair até com os colegas de trabalho. Não, então a gente reserva o restaurante, marca com antecedência. Não tem essa espontaneidade que a gente tem aqui no Brasil. E aí quando você encontra com as pessoas, a conversa sempre é muito superficial. Falar do tempo, falar das férias, falar de... Não sei, a impressão que eu tenho aqui no Brasil é que assim, você nem conhece, sei lá, a gente está se conhecendo agora. Mas a gente mora em cidade diferente. Você mora em Pelotas, eu moro aqui no Rio. Mas se você aparecer aqui no Rio, vamos ali no bar. A gente senta no bar, em 15 minutos eu sei tudo da tua vida, você sabe tudo da minha. Entendeu? Isso fora do Brasil não acontece, pelo menos nos países anglo, né? Isso não acontece, as pessoas são mais reservadas mesmo. Então isso daí era incrível, assim. Eu morei 6 anos nos Estados Unidos, fiz muito poucos amigos mesmo. 3 amigos nos Estados Unidos em 6 anos. Amigos mesmo, assim, de continuar conversando, se precisar poder ligar e tal. Então é diferente. Eu queria só entrar um pouco nessa parada de amizade, assim, porque é uma coisa que me toca bastante. Tu falou ali que sua avó te avisou, né? Pô, você vai pra lá, você vai quebrar a cara, hein? E aí eu queria saber, e tu comentou logo depois também que, eu tentei me socializar com os americanos, eu tentei me inserir nessa sociedade, né, nessa cultura. Isso foi algo que veio de ti ou veio desse aviso de vó, sabe? Pra tentar meio que evitar o problema. Isso aí foi meu mesmo, entendeu? Isso aí foi meu, porque o próprio Larry falou uma coisa engraçada, porque lembra que a gente tinha... Eu falei para ele que ele representava vários outros sites, né? E um desses sites era chamado Exbit Labs. E a dona desse site já tinha feito esse processo com essa mesma mulher, né? Ana, o nome dela. E de montar a empresa. E ela era russa, né? Ela foi da Rússia para os Estados Unidos, etc, etc. E aí depois ela já estava morando alguns anos nos Estados Unidos. Eu perguntei para o Larry, por que ela ainda fala com um sotaque tão carregado, sabe? Ela fala um russo daquele de filme, sabe? Aí ele falou um negócio muito assim, poxa, cara, namora um russo, só fala em russo, os amigos dela todos são russos, né? Ele já tinha me alertado isso. O inglês dela não tá tão bom quanto deveria. E eu falava isso pra ela, falava, pô, você tá com um sotaque de russo, eu ficava pé da vida. Não tô com sotaque, não.
Eu não falo tomorrow. E ela falando tomorrow. falando tomorrow. Mas você tá falando tomorrow em vez de tomorrow. Sabe? Ela ficava pé da vida. Então, acho que é por isso mesmo que tem essa coisa também um pouco de... enfim, de querer mesmo viver a experiência. Mas, por mais que a questão não é... É estranho, não é o inglês, não é o idioma, porque meu inglês é praticamente nativo, não era isso. Eu tinha um pouquinho de sotaque, mas o pessoal até brincava lá nos Estados Unidos. Você tem um sotaque que eu não sei de onde é, entendeu? Você parece americano, mas não sei se você é americano ou não. Eu falei, não, eu sou brasileiro. Mas teu sotaque não é de brasileiro. Eu falei, não. Aí eu tinha que contar a história da minha vida. Então não é questão do idioma, é questão da cultura mesmo. A gente deu ter sido criado de uma forma que não é a mesma forma que eles foram criados. Por mais que eu entenda isso, a cultura, tem as referências, tem essa coisa do encaixe ali que é um pouco diferente, sabe? Pois é, isso é interessante, cara. É interessante porque, por exemplo, eu não tive a tua avó para me falar essas coisas quando eu saí. Então, o que aconteceu? Eu não estava pensando muito, eu não pensava muito em sair do Brasil também. Mas aí veio uma oportunidade para trabalhar na Atlassian lá em Sydney, né? Eu pensei, pô, legal, um amigo meu indicou. Eu pensei, por que não? Vou para a Austrália. E aí eu comecei a pesquisar, só que quando tu pesquisa, as pessoas só falam as coisas legais, né? Putz, é de boa e tal. E eu já trabalhava para fora, tinha ido dos Estados Unidos, Europa e tal, então meu inglês não era fluente, mas era bom, assim, tranquilo. E aí eu pensei, pô, beleza, o inglês vai ser de boa, né? E aí, isso aí que tu falou de ter amigo de lá, no caso, quando eu estava indo para a Austrália, eu pensei, eu só vou ter amigo australiano. Tô legal de ter amigo brasileiro, que já tem amigo no Brasil, aí você só australiano. Cara, quando eu cheguei lá, primeiro, a língua na vida real é muito diferente do que eu imaginava. Assim, cara, é difícil, tem coisa nova e tal. E outra coisa que eu me surpreendi, que eu não fazia assim, não pensava nisso, é que tem coisas que tu vai começar a aprender só em inglês. Tem coisas hoje que eu não sei como é que são em português, que eu aprendi em inglês por viver elas. Então tinha isso também, assim. Então a língua para mim foi uma coisa que foi inesperada, acho que foi muito mais difícil conseguir ali viver em inglês, se expressar em inglês, ser eu mesmo em inglês. Acho que levou o primeiro ano, foi sim. E outra coisa foi esse choque que tu falou ali das pessoas. Cara, tipo, basicamente, falando ali da Austrália, que é onde eu tenho contexto, as pessoas que são de lá e tal, tem um grupo de amigos delas, elas não têm muito por que ser teus amigos, né? Elas têm já o grupo deles ali e tal. Então é um esforço muito teu de querer criar esse vínculo e tal, e as pessoas estão lá na vida delas, né? Eu tenho os meus amigos ali, e tu tá ali, putz, sem amigo, tentando fazer amizade e tal. Então, resumindo, cara, eu fiquei nessa daí, e no final eu vi que, pô, aí tem os brasileiros, aí tinha bastante brasileiro na empresa, que automaticamente eu chegava neles que nem o imã, né? Já saía conversando, do nada já tava conversando no Slack e tal. E aí, cara, naturalmente, meu grupo de amigos foi ficando brasileiro, aí que eu comecei a notar, né? Tipo assim, cara, a gente tem essa coisa de por ser da mesma cultura e tal, automaticamente a gente se atrai, né? E não dá muito para forçar essas coisas. Mas foi um período ali, eu acho que o primeiro ano foi um período de muito aprendizado, assim, que coisas que tu não acha ninguém falando, tá ligado? Ninguém fala sobre essas coisas. As pessoas sempre falam do lado bom, o país é legal e tal. Isso é muito legal, obviamente. Mas o que a gente sente, assim, que a gente demora para entender essas coisas é bem doido, assim, né? Pelo menos para mim foi. Mas é isso que eu tô falando, Valdemar. Eu não tive a limitação da língua, né? Porque eu já era falante, como eu te falei, eu falo inglês desde 5 anos de idade. Então, eu não tinha esse bloqueio. A língua não era uma questão para mim, mas mesmo assim, as questões eram similares, entende? Então, e aí imagina para alguém que tem o inglês mais beabá mesmo, mais devagar e tal, é pior ainda, né? E é engraçado porque eu já escutei muito assim, porque o que acontece, a gente estava falando um negócio do pessoal fantasiar muito de como é morar fora, não sei o quê. Brasileiro tem muitos negócios complexos de virar lá, tá? Acha que tudo que é de fora é melhor, né? Tudo que é estrangeiro é melhor, o Brasil não presta, o Brasil é uma merda, então, morar e tal. Exato. Eu falo, cara, se você está infeliz no Brasil, você vai ser infeliz em outro idioma, em outro lugar. Entendeu? Já começa por aí. Então não é o país que te faz infeliz, é você que está infeliz. Então vai trabalhar isso na terapia, entendeu? Antes de tentar se mudar. Porque com as dificuldades de estar infeliz no Brasil, achando que se mudando vai melhorar, não vai piorar, né? E eu já contei essa história para algumas pessoas, e a gente vai falar mais sobre isso na minha volta, mas eu já escutei muita gente falando assim, mas, poxa, eu não tenho problema em não ter amigos, sabe? Só que a pessoa fala isso, não tem problema em não ter amigos. No Brasil, onde ele tem acesso à família dele, o não ter amigo deles é estar de papo furado no WhatsApp o tempo todo, entendeu? A gente sai de vez em quando. E quando eu falo assim, cara, fora as amizades são mais superficiais e você não tem menos amigos,
falando é um outro nível totalmente diferente desse, de você estar num contexto que, sei lá, se você puxar papo com uma pessoa na fila do pão, a pessoa vai conversar contigo e você vai fazer até uma amizade, de repente. Não tem isso, é bem diferente. Então, assim, e assim, continuando o papo, para ir para a Austrália, né, a gente vai trocar uma figurinha sobre isso. E aí o que acontece? Eu saí dos Estados Unidos, né, voltei para o Brasil só para aplicar para o visto da Austrália, e para a Austrália eu já fui com visto de moradia permanente, né, para me qualificar, enfim, o sistema de imigração por pontos, etc. Já tinha pontos para ser imigração definitiva, né, imigração permanente. Eu saiu um negócio, aí foi muito rápido, em um mês saiu meu visto. Demorei mais tempo coletando os documentos e traduzindo os documentos do que aplicando e recebendo o visto, né? Então, minha ida para a Austrália foi numa situação completamente diferente da maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros vai com visto de estudante, porque quer trabalhar meio expediente, vai para aperfeiçoar inglês e tal. Então, isso só já era um pouco diferente. E aí, na Austrália, o que acontece? Eu já não foi para trabalhar, né? Eu acabei me afastando do Larry lá, a gente desfez o negócio, eu vendi a empresa, entendeu? Lá, o Hard Secret, aí fiquei só com o grupo do Hard. E aí eu fui para a Austrália só trabalhar no meu negócio. Então eu estava trabalhando no meu negócio no Brasil, morando na Austrália. Se tivesse, sei lá, indo para uma cidade de praia aqui no Brasil, trabalhando no laptop. Mesma coisa que eu fiz, só que morando no outro país. Então não tinha essa coisa do ambiente de trabalho. Então, por não ter esse ambiente de trabalho, foi um pouco mais difícil fazer amizade. Ainda por cima, no trabalho, bem ou mal, você tem isso colega, aí que ajuda, troca uma ideia com alguém todo dia e tal. Trabalhando de casa já é mais difícil, né? Já é bem mais difícil. Tem esse outro problema. Pois bem. E aí, lá, o que aconteceu? Eu morei em Sydney, né? Morei um ano e pouquinho em Sydney, aí me divorciei. Aí, quando eu me divorciei, que foi o problema, que aí juntou o problema do divórcio depois de 10 anos junto, né, com essa coisa de buscar novas amizades e tal, né? E aí eu fiquei 6 meses viajando, pela Oceania, depois voltei vamos parar com essa daí, já a gente vai entrar num tópico mais complexo. Eu também tenho vários nesses daí. Vamos parar na tua chegada na Austrália ali. William, tu queria falar alguma coisa ali do tópico anterior? Eu acho que tem coisa interessante ali. Não, eu só, do tópico anterior, não, mas essa questão de fazer amigos, sim, cara, porque é uma coisa, eu não sei se tu notou a mesma coisa quando tu tava fora. Depois de certa idade, os amigos que tu não faz mais por osmose, assim, que nem no Brasil, sabe? Porque tem essa diferença cultural, então tu tem que ser intencional na tua maneira de formar amigos. Eu senti muito isso tu falando, sabe? Pô, eu quero que essa pessoa seja minha amiga. E isso é uma coisa que eu venho trabalhando bastante. Eu até li já vários artigos sobre isso, sobre a intencionalidade de fazer amigos fora, porque eu tenho essa coisa que nem tu, assim, eu quero ter amigos dessa cultura, porque eu gosto de me inserir na cultura, eu gosto de aprender as coisas de outro país, sabe? E eu não sei, tu pareceu bastante isso, né, de fazer essa intencionalidade de fazer amigo, e eu acho isso muito difícil, eu não sei como é que é pra ti. Só deixa eu adicionar uma coisa sobre a minha experiência na Austrália, que eu acho que vai encaixar com isso que você está falando. Porque na Austrália eu fiz um esforço de fazer amizades que eu não fiz nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu não fiz um esforço tão grande assim, como eu poderia ter feito de fazer novas amizades, entende? Até tentei e tal, mas aí eu já tinha minha mulher, a gente tinha alguns amigos em comum, a gente fez alguns amigos, mas até por eu estar casado, eu não sentia tanto essa necessidade, né, de estar expandindo assim, meu círculo de amizades, como eu tive na Austrália depois de separado. Sim. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar, só para adicionar dos amigos ali, tem uma coisa que tu falou antes que eu acho que para quem está escutando, acho que é chave aqui, que é a gente usar a nossa vida base daqui como expectativa da vida de lá. Primeiro a gente acha que a gente vai se mudar para um país e vai ter todas as coisas boas daqui, que é a amizade, as coisas, com as coisas boas de lá, né? Só que na verdade não, né? Isso aí que as pessoas falam de, não, eu vivo de boa, sem amigos, sabe? É o que tu faz, exatamente falou. Tu não para pensar que não é tu ter um grande amigo, uma coisa assim, é tu ter pessoas que conversem mais ou menos as mesmas coisas, que se entendam, né? A coisa que tu vai ali, tu vai na padaria e faz amizade com a pessoa, sei lá, eu vou no Rio agora, se eu lembrar, eu penso, vou mandar mensagem pro Gabriel, daqui a pouco eu tomo uma cerveja com ele, uma coisa assim, sabe? Tipo, uma coisa que, cara, essas coisas assim, elas são muito diferentes. Cara, muito, muito, muito diferente. Não tem como tu imaginar, é uma coisa que tu sente, né? É uma coisa que quando tu muda, assim, tu vai sentir. Então, acho que essa é a chave, assim, para qualquer um que tá escutando a gente, ou vendo a gente aqui, e diz, não, vivo de boa, sem amigos. Não. É um sentimento que tu nunca passou, assim, é uma solidão engraçada. E tu vai entrar na Austrália depois... Exatamente esse é o ponto, porque o que o pessoal acha de que é viver sem amigos no Brasil é diferente de viver sem amigos num país onde você não conhece ninguém, entendeu? Exato. E essa questão, né, que tu falou ali da questão de sair do Brasil porque tu tá infeliz e tal, e às vezes são pontos específicos na tua vida, né? Vamos supor, às vezes tu tá infeliz com a tua condição financeira e tu sai
para buscar essa felicidade em algum lugar, ou buscar essa satisfação, né? Só que tu não acaba te dando conta que tu, como o Valdemar falou, tu vai ter esses trade-offs, né? Tu vai acabar trocando a estabilidade financeira que tu vai ter em outro lugar por várias coisas que tu vai deixar aqui. Na Austrália, o imigrante brasileiro na Austrália é bem diferente do imigrante brasileiro nos Estados Unidos. E o imigrante brasileiro na Austrália, assim, que eu percebi, é muito, a gente chama aqui de fanfarrão, entendeu? O cara é muito deslumbrado, eu acho. Né? Eu via muito isso, acho que é porque é mais fácil migrar para a Austrália, então tem, né, um pessoal mais estudante que vai, tem muito estudante brasileiro lá. E eles são muito assim, e também eu acho que foi isso que aconteceu, né? Quando eu mudei dos Estados Unidos para a Austrália, foi também o surgimento das redes sociais, que não existiam, principalmente no Instagram. E no Instagram todo mundo é feliz, né? Todo mundo é feliz e tem uma vida fantástica, né? É tudo perfeito. Pô, as fotos da Austrália são top, né? Não tem, pô, essa praia maravilhosa aqui, Mangue Beach, inside Sydney. Exato. E ele não está mostrando o lado B, entende? E é muito engraçado isso. Em Sydney, principalmente logo quando eu cheguei em Sydney, foi muita coincidência assim, em Sydney para mim, porque eu acabei indo para Sydney, mas coincidência. Uma grande amiga minha estava morando em Sydney, que antes de eu ir já falou, tem um amigão seu que está morando aqui em Sydney, que eu já descobri. Né? E eu descobri que era um rapaz que foi meu aluno no curso presencial que eu dava, e ele foi meu estagiário e tal, era um amigo meu, assim, muito no início da carreira dele. Aí ele acabou se formando em engenharia, se mudou para a Austrália e já morava na Austrália há 13 anos, quando cheguei na Austrália. Um cara muito antigo. E aí ele me contou cada história, assim, do tipo, Gabriel, estudante em Sydney, você vai ver o cara botando foto no Instagram, fingindo que tá tudo maravilha. Aí o cara, né, com essa coisa da grana, ele não tá satisfeito com a grana no Brasil, vai lá achando que, vou ganhar dinheiro pra caramba, faz as contas, tô rico, né? Tô ganhando em dólar, tô rico e tal. Só que o cara esquece que o custo de vida é em dólar também, quer dizer, então dá no mesmo, dá exatamente no mesmo, porque o cara vai ter que alugar um apartamento e uma das cidades mais caras do mundo para alugar qualquer coisa, quer dizer, e aí o cara, para sobrar algum dinheiro, o cara divide um apartamento com outras 7 cabeças, sabe? Um monte de gente. Aí o cara, aquele deslumbre que achar que tá rico, sai comprando, né? Porque o Brasil tem muito achar que tá rico, o negócio dele é bem de consumo, não é experiência, né? iPad, iPhone, tênis, aquela coisa toda. Né? E aí o cara acha que tá rico. Aí, mas você vai ver como é que o cara tá morando, o cara tá dividindo um apartamento com outras 6, 7 pessoas, dorme num colchão no chão, entendeu? Porque não tem dinheiro para pagar um aluguel sozinho. Por aí vai, né? Isso é interessante, cara. Foi visitar uns brasileiros lá, cara. Tinha um brasileiro que dormia no banheiro, tinha outro que dormia no armário. Tinha um armário que eles transformaram em quarto e banheiro. Um negócio meio quase que favelinha o negócio. Sabe? Mas no Instagram só foto da praia, entendeu? Só foto na praia. Né? Então, surf todo dia. Isso eu acho, isso é uma coisa que eu notei mesmo, cara. E o cara não pode assumir derrota, entendeu? Porque às vezes o que acontece para o imigrante brasileiro é que ele vendeu a mãe no Brasil para conseguir ter o dinheiro para se migrar, pagar o visto, pagar o curso que ele está fazendo lá, e não pode admitir derrota, entendeu? Então eu vejo muito isso com o imigrante brasileiro, provavelmente de outras nacionalidades é a mesma coisa, mas o contato que eu tive foi com o brasileiro, muito isso, muita gente não se sentindo bem, não estando bem, começando a entrar em depressão, sentir ansiedade, coisa que eu passei a sentir também, e não conversando com ninguém sobre isso. E no Instagram tá tudo beleza, só praia. E a pessoa aqui fora, e eu já escutei muito isso. Fulaninho tá bem, o cara tá fora. Tipo assim, estar morando fora pro brasileiro médio é sinônimo de estar bem. Dane-se o resto, entendeu? Tá morando fora, se deu bem na vida. Mal sabe que a pessoa que tá lá tá comendo pão que o diabo amassou, tá trabalhando 12 horas por dia, tá morando num apartamento com outras não sei quantas pessoas, tá comendo mal pra caramba por falta de tempo ou querendo economizar dinheiro. É isso. Isso é uma coisa que eu vi bastante, assim, tipo, cara, muita gente, a Austrália realmente é muito estudante. Eu tive sorte de fazer amigos no tempo que eu trabalhei fisicamente na empresa. Acho que essa foi a minha sorte, não teria aguentado muito tempo lá. E aí tem muita gente vai, estuda e trabalha, muita gente trabalha na obra, a maioria das obras lá é a galera imigrante que trabalha e tal. E não é nada fácil, é pesado, no sol ali e tal. Então, cara, é bem difícil mesmo isso aí, né? Mas isso já é difícil pra gente aqui falando que a gente né, tinha ali uma qualidade de vida um pouco melhor. Ponto também, assim, para quem estiver assistindo a gente, porque o brasileiro é muito imediatista também. O cara quer se mudar para fora, mas não faz um plano. Então, quer dizer, qual é a dica que eu sempre dou para as pessoas? Cara, estuda inglês no Brasil, tem uma profissão no Brasil e faz a migração para você trabalhar na sua profissão fora do Brasil já sabendo inglês. Exato. Mas o cara não, quero sair hoje, quero ir hoje. Aí que a alternativa que acaba sendo mais fácil é ir pelo visto
do curso de inglês com visto de estudante, não sei o que, para estudar. E aí ele vai trabalhar, ele não é formado ainda na profissão dele, ou no inglês dele não é bom o suficiente para trabalhar na profissão dele, ou ele tem uma formação que não é em demanda, não está na lista de profissões em demanda, por exemplo, principalmente pessoal que não é da área de tecnologia. Quem está na área de tecnologia vai se dar bem, porque é demanda em qualquer lugar do mundo, mas na tecnologia, às vezes o cara estudou, sei lá, uma coisa que não é equivalente, ou não tem demanda de emprego, né? E aí é isso, vai como estudante, meio expediente estuda, outro meio expediente vai trabalhar na obra, entendeu? Porque é o que tem. Comum, tem gente formada em direito. Tem a formação, ou o cara não tem a formação que seja compatível, não tem inglês suficiente para trabalhar naquilo. Ou às vezes os dois, né? Eu vi a gente formada, tu vê gente formada às vezes em direito, em várias coisas, gente formada, ia lá, trabalhava estudante, trabalhava na obra, né? E é isso. Só que eu acho que o que tu falou lá no início, eu acho que é muito interessante aqui, que as pessoas, isso aí elas na hora de pensar, elas jogam isso fora. Não, tá, isso aí depois eu penso. Né? Elas vão só pensando na coisa tipo, eu vou ir. E eu resolvo. Do jeitinho, cara. É o jeitinho brasileiro. Do jeitinho. Depois eu dou um jeito. Cara, só que aí a conta é pesada, né? Eu acho que isso é mais humano, cara. A gente inclusive já conversou aqui no canal. É que eu acho que as pessoas, para qualquer coisa, todo mundo se visualiza naquela posição, mas ela nunca visualiza o caminho, entendeu? É isso aí. Ela nunca visualiza a jornada. Ela visualiza o Instagram, né? Exato. Por exemplo, muito legal. Muito legal surfar. Quero aprender a surfar. Vou surfar. Aí tu compra tudo e tu começa a surfar e tu vê que é extremamente difícil. E aí aí existe. Eu vou te dar um exemplo muito bom disso, William. Foi na Austrália que aconteceu isso, né? Então, depois que eu... Só retornando a história, só para não perder o fio da meada, né? Eu voltei para a Austrália, né? Fiquei 6 meses viajando pela Oceania, voltei para a Austrália, peguei meu carro, né, que estava com as minhas coisas, e fui rumo ao norte, acabei indo parar em Sunshine Coast. Tu tinha separado, já foi antes do voo. Eu tinha separado e fui parar em Malulaba, o nome do lugar. Né? Sunshine Coast é o nome da região. É uma região de praia, região de veraneio e tal. E eu morava lá, em frente à praia, morava bem lá. Aí eu fiz amizade, e daqui a pouco eu conto como é que eu, até respondendo a tua colocação, de como é que eu fiz para fazer amizade lá, foi bem interessante. Mas enfim, eu conheci um cara lá, e aí o cara chegou para mim e sabia que eu trabalhava, que eu tinha um site, que eu estava gravando curso, eu estava começando a gravar meus cursos de redes e tal. E aí esse camarada chegou, queria ter esse estilo de vida, queria aprender alguma coisa da área de informática para ter esse estilo de vida que você tem. Só australiano falando para mim, né? Poxa, morar aqui na praia, né? Ir para a praia no meio da tarde, como eu ia, ir para academia no meio da tarde, como eu ia e tal, e ter um horário flexível, ter um estilo de vida flexível. Aí eu respondi para ele, olha, isso é fácil, isso que eu faço é fácil, só demorou 20 anos para chegar aqui onde eu cheguei. Sim. E aí o cara não entendeu muito bem o que eu quis dizer com isso. Eu falei, cara, assim, né? Aquela velha história que não tem pessoal que fala assim, acabou de chegar que já quer sentar na janela, né? Exato. Você tem que criar um negócio primeiro. Depois que você cria um negócio, aí depois de sei lá quantos anos o negócio está maduro e está te dando dinheiro, aí você tem a flexibilidade de fazer, ter uma vida um pouco mais flexível. Mas até chegar lá, assim, eu trabalhava 12, 14 horas por dia, não tinha férias, não tinha nada. Só por aí. Antes da gente trocar de assunto ali, tu falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que foi assumir derrota. Cara, eu tive, em alguns grupos de amigos meus, outras pessoas saíram do Brasil também, e elas vieram me procurar, tá aí, William, como é que funcionar, como é que funciona? E, cara, eu dava real, assim, tu tem que lembrar, muitas vezes tu vai ser imigrante, etc. Mas, cara, uma das coisas muito importantes, na real, que eu trazia sempre pra mim mano, se eu sair, eu não aguentei, e eu pedi pinico e eu voltei, não é derrota, cara. Cara, tu tem que entender isso, tá ligado? Tu já saiu, velho, tu conseguiu sair, tu mas fez o pessoal tem essa visão equivocada de achar que voltar pro Brasil é derrota, entendeu? Eu tinha um pouco isso, né? Até eu demorei um pouco, eu acho que é difícil, né? Olhar para trás com o pensamento que a gente tem hoje é moleza, né? Sim, não, exato. Se eu soubesse tudo isso que a gente tá falando, eu teria voltado mais cedo. Entendeu? Mas eu ainda forcei ficar um pouco na Austrália, além do que eu acho que eu deveria ter ficado com as coisas de não estar me sentindo bem. Por isso que eu não queria assumir derrota, entendeu? Então, foi por aí. O negócio que tem uma dica, senão eu vou me esquecer, né? Não, mano. Tem um aplicativo, um site chamado Meetup, não sei se vocês conhecem, que é um site de encontros, assim, de encontros de qualquer assunto. Né? Foi uma dica que me deram lá, que funcionou bem. Na Austrália funciona bem o Meetup. Assim, você tem assuntos e aí você tem grupos de pessoas que gostam daquele assunto e que combinam encontros sobre aqueles assuntos. E pode ser, sei lá, fotografia. Pessoas que gostam de fotografia, vamos fazer um encontro de fotografia. Aí vai, sei lá, se encontra num determinado parque para tirar foto, e eu tenho alguém que sabe mais do que os outros sobre fotografia, que vai dar uns macetes para o pessoal tirar foto, por exemplo. Aí tem astrologia, sei lá, o pessoal vai se falar sobre astrologia, astronomia, aí o pessoal se encontra para falar sobre... E além desses coisas mais específicas, tem encontros sociais, assim, sabe? Grupos para sair mesmo.
né? Lá na Austrália tinha. E eu entrei nesses grupos e comecei a conhecer, até porque eu morei numa região relativamente pequena. Aí fiz muita amizade muito rápido, entende? Então isso me ajudou muito, então me estimulou, assim. No primeiro mês eu já conheci, sei lá, 30 pessoas na cidade onde eu morava e tal. E aí o pessoal já começava a me chamar para sair, a gente saía e tudo. Isso foi legal, né? Encontros, assim, eram grupos sociais de pessoas de 30 e 40 anos para sair, para a gente jantar. Aí jantava. Não sei o que, vamos no laser tag. A gente ia lá no laser tag, vamos no boliche. Encontros assim, fazer coisas. Mas, contudo, no entanto, todavia, essas amizades que eu fiz eram muito superficiais. Assim, dentre elas, só teve um casal que ficou muito meu amigo. Um casal bem diferente mesmo, bem diferenciado, australiano, mas bem mais parecido com a gente, assim, brincava. Eu me sinto mais brasileiro, pelo que você descreve, do que australiano. Mais parecido com a gente. Mas era um casal dentro de um palheiro que você vai ter que procurar pessoas que são mais parecidas assim, com a gente, de estilos e tal. E aí eu brincava assim, poxa, o pessoal perguntava por que você voltou para o Brasil? Eu falei, cara, eu não aguentava mais falar sobre o tempo, sabe? As pessoas só sabem falar, vai dar sol, vai dar praia, vai dar praia. Exato, só small talk. Muito papinho bobo, assim, sabe? Eu tentava aprofundar, falar alguma outra coisa mais pessoal, as pessoas meio esquivavam, me achavam meio esquisita, perguntando da minha família. Sim. Qual o famoso oi, tudo bem? Fica o clima ali. Não, o famoso Zé Boa Tarde. É aquele cara que você sabe dar bom dia, boa tarde, boa noite no WhatsApp, né? Eu não saio disso. Exato. Mas, cara, ali voltando no negócio de assumir derrota, eu acho que também tem um peso de quantas pessoas sacrificam para ir, né? Porque, cara, tu vê a história de gente que, vende casa, vende carro, vende coisa e tal. E daí eu acho que, cara, quanto mais tu sacrifica para ir, mais parece que deve pesar, né? Coisa de derrota para voltar. Eu acho que isso também. Conheci a história de uma garota lá que eu conheci, troquei uma ideia com ela. Eu fiquei até com pena da garota. A garota me contando da história dela, era assim, brasileira. Que ela foi para a Austrália atrás de um namorado, o namorado foi fazer intercâmbio. Aí ela ficou sozinha, não sei o que. Ela falou, então vou fazer intercâmbio também atrás do cara. A família vendeu tudo, vendeu carro, vendeu não sei o que e tal. A família é mais humilde, né? Não tem dinheiro. Não tem tanto dinheiro. É caro pra caramba pra ir, né? Assim, tirar do bolso. Tudo, a família vendeu tudo, ela foi. Chegou lá, o cara tava com outra mulher, entendeu? Tava com outra mulher, a mulher despirocou e resolveu ficar viajando, em vez de fazer o curso dela. Começou a viajar, foi para Tailândia, foi para Bali. É um circuito clássico de quem vai para a Austrália, né? Vai para Tailândia, vai para Bali e tal. E aí depois acabou o dinheiro, entendeu? Ela tinha que renovar o visto, não tinha dinheiro para renovar o visto, o que fazia, entendeu? E não queria voltar para o Brasil, porque voltar para o Brasil era assumir derrota para a família, porque ela não tinha nem aprendido inglês ainda por cima, porque ela matou as aulas do curso, ela não fez o curso. E você escuta muita história parecida com ela. Não, certamente. Mas e aí, cara, aí agora entrando na tua... Daí, tipo, e tu acha que antes de tu, tipo, te dando contexto, né? Eu fiquei lá, né, com a minha namorada o tempo todo, assim, mesmo ficando com ela o tempo todo, tendo amigos, eu tinha mais ou menos acho que uns 5 amigos, assim, que eram bem próximos, que eram brasileiros, eram bem próximos, então eu tinha meio que uma roda ali. Mesmo assim, para mim já foi difícil. Depois de uns 3 anos lá, eu estava bem difícil. E tu acha que para ti começou a dificultar depois que tu terminou, ou tu acha que tu já estava notando que estava dificultando a coisa de estar lá? Foram várias coisas simultâneas, né? Não foi uma causa única. Né? Tem essa coisa do divórcio, que imagina, ficar solteiro de novo depois de 10 anos. Sim, tá louco. No mundo que quando eu era solteiro antes, o telefone não mandava nem... Mandava no máximo SMS, daquele que você tem que ficar apertando os números para fazer as letras, né? Não tinha não tinha aplicativo, não tinha os números, fazendo... essas coisas assim, né? Num país que a cultura é completamente diferente da nossa. E o pessoal subestima a coisa da diferença cultural. Eu volto a repetir, essa coisa do pessoal fantasiar muito como é morar fora, fantasia muito assim, mas a cultura é diferente, mas eu me adapto. Não é bem assim, cara, porque, como eu costumo falar, a cultura americana é diferente da nossa, mas a gente tem uma melhor compreensão por causa de filme, por causa de... Enfim, é uma cultura mais próxima da gente, até geograficamente. A Austrália é uma cultura completamente diferente. Entende? As pessoas agem completamente diferente, de uma maneira totalmente imprevisível para a gente. Para eles é imprevisível, mas para a gente é completamente, pelo menos eu achava completamente imprevisível. É muito estranho, entendeu? As reações das pessoas e tal, e o que a gente chama de social cues, né? Quer dizer, as coisas que a pessoa fala e ela quer dizer uma coisa, está na sutileza o que ela quer dizer e não percebeu o que ela realmente quer dizer, né? Então foi difícil por isso, né? E aí chegou um ponto que foi 3 anos também, no terceiro ano que eu comecei, cara, não tá legal, enfim. Exato, para mim, olha, o primeiro ano foi muita coisa na minha cabeça, aí acho que passou. O segundo ano foi o ano que eu pensei, putz, tem alguma coisa esquisita, mas ainda tinha bastante novidade e tal. Aí o terceiro ano começou a bater, daí é engraçado parar a pensar, né, porque quem vê pensa, pô, mas tu tinha 5 amigos ali próximos, isso não é o suficiente.
é engraçado isso, porque não é o suficiente. Hoje eu paro para notar que quando tem uma roda de amigos ou vários amigos, tu tem um amigo, quando tu tá meio triste, tu sabe, automaticamente tem um amigo que tu conversa umas coisas mais pesadas, tu tem um amigo que é mais teu amigo de fazer um esporte, sei lá, de surfar. Tipo, numa vida normal, tu tem vários amigos que te ajudam em várias coisas, né? E tu também é um amigo de um tipo para uma pessoa. Quando tu tem uma roda muito pequena de amigos, tu sobrecarrega aquelas pessoas às vezes, né? Tu chega para elas, quer que a pessoa te ajude até que eles são amigos, também são amigos entre eles, então fica um negócio, o ideal é Sim. amigos separados, eu acho que talvez funcionasse melhor. Talvez. Te apresentar outras pessoas ali, né? Ô, William, pega o gancho aí e fala da tu quebrou a perna lá e ficou no hospital sozinho. Essa daí eu acho que adiciona o assunto agora. Então, cara, em 2020, tava andando de skate com um brother meu, amigo brasileiro também. Aí eu fui descer uma rampa, cara, caí e quebrei a perna. Esse é o tweet da história. Cara, eu fui pro hospital. Cara, o hospital, foda, né? Tipo, não tem nem comparação, tá ligado? O hospital público, assim, era muito de boa lá. E não, tipo, muito bom lá, né? É que normalmente, se tu sai da emergência, né? E eles não acham a tua carta do healthcare, eles te mandam pro hospital público e depois eles te transferem pro privado. E aí eu fiquei no hospital público lá e a galera, tipo, eu tinha que fazer uma cirurgia, né? Só que a minha perna não desinchava. E aí tu não consegue fazer a sutura, né? Então os médicos chegavam lá, cara, a gente vai ter que esperar a tua perna desinchar. Esse processo levou 11 dias. Só de cortar rapidinho, tu falando isso, parece que tu sabia tudo que estava acontecendo, mas imagino, cara, sei lá, se fosse pra mim, a pessoa começar a explicar um monte de coisa ali em inglês que eu nunca ouvi, é meio, né? É meio assustador, não é? Tipo, tu tava sozinho na parada, não tava? Tu tá, tipo, nessas horas tu tá sozinha, mas normalmente, cara, as enfermeiras são muito treinadas pra isso lá. Pelo menos eu senti isso, assim, tá ligado? Então toda vez que eu ficava, tipo, não entendia uma parada, assim, eles vinham e te explicavam de novo. Então isso foi uma coisa bem, tipo, parece que a pessoa já tinha passado por isso, o que é bem provável. Sim. Isso tranquiliza. Tranquiliza bastante. Mas aí, cara, o foda foi essa questão, né? Eu tinha que ficar lá 11 dias. E aí, cara, ninguém te visita, tá ligado? Você não tem tantos amigos assim. E aí, tipo, as pessoas que me visitavam lá, que normalmente era o Valdemar e mais 2 amigos meus, que iam todo dia, cara, isso fazia uma diferença absurda, tá ligado? Porque tu tá lá no hospital, sozinho, né? Todo quebrado, esperando a tua perna desinchar, tipo, sei lá, um monte de gente gritando durante a noite de dor, aí tu te acorda e, cara, é uma situação meio bizarra, assim. E aquelas pessoas que vêm te visitar, tá ligado? Isso faz uma diferença muito grande na tua recuperação, assim, pelo menos fez pra mim. E aí eu fico imaginando se não tivesse essas pessoas. Imagina, tu tá lá só sozinho, né, por ti, e é isso aí. E uma perna quebrada, né? Vamos dizer que tu descobre uma doença, uma parada, cara, deve ser desesperador. Assim. E aí outra coisa, só pra, né, continuar na mesma história, já pegar o gancho da finalização, né? Pô, tu quebrou uma perna e tal, tu vai quebrar um braço, alguma coisa, tu vai voltar pra casa e beleza, acabou. Não. Tu vai ter no mínimo uns 3 meses de recuperação aí que tu vai estar ou com uma muleta ou com uma tala que tu vai estar completamente inútil. Tá, mas a muleta é só as pernas. Não, a muleta tu tem que usar os 2 braços, ou seja, tu perde os 2 braços pra poder caminhar. E, cara, outra vez, né, tipo, os poucos amigos que eu fiz lá foram as pessoas que me ajudaram mais nesse tempo. Assim, as pessoas iam na minha casa, faziam comida, às vezes, pai, a gente vai fazer um rancho aqui pra gente vai te levar, tá ligado? Vamos ver um filme aí, tá ligado? Aí a galera chegava lá com comida e tal. Pô, cara, tipo, esse tipo de... Pois é, porque é uma coisa conexão faz muita diferença. Realmente as pessoas não levam em consideração isso. Porque aqui no Brasil, você vai ter alguém da tua família para te ajudar. Se você não tiver nada, você vai pagar alguém para ficar contigo. Aqui no Brasil é muito barato você pagar alguém para te ajudar, entendeu? Lá fora você não existe isso, você pagar alguém, porque é muito caro. Né? Então, é muito caro, entendeu? Então é muito complicado, né? Sabe? Vamos dizer, se eu fosse aqui, não tivesse família, não tivesse ninguém, tivesse amigo e tivesse com a perna quebrada precisando de ajuda, sei lá, não consigo nem fazer comida, não sei o que, eu vou contratar alguém para fazer comida para mim, ou uma acompanhante para me ajudar a andar, alguma coisa assim. Aqui no Brasil é acessível, né? Isso. Exato. As pessoas esquecem dessas facilidades que a gente tem no Brasil, de certa forma. Mas aí, agora, seguindo o assunto, e usando a história do Gabriel aí para puxar nós, aí tu decidiu, vou achar um lugar para morar, né? Foi isso, assim, vou achar um lugar tranquilo. Aí foi subindo, né? Depois chegou na Sunshine Coast. Foi em Sunshine Coast. Aí foi legal, entendeu? Foi a melhor época que eu morei, assim, fora do Brasil, foi essa época de Sunshine Coast. Apesar de começar a achar que tinha alguma coisa errada, aí depois, uns anos em Sunshine, foi quase 3 anos em Sunshine Coast, aí eu achei que o problema estava com Sunshine Coast, que é uma região muito pequena, só tem 300 mil habitantes na Sunshine Coast inteira, né? O bairro que eu morava, Mooloolaba, só tinha 7 mil habitantes. Imagina um bairro de 7 mil habitantes. Ninguém, né? Aí
eu achava que era por isso, que o pessoal aqui é caipira, sabe? O pessoal aqui é interiorano, é muito provinciano, vou para a capital. Aí fui para Brisbane. Só que não melhorou, entendeu? Quer dizer, o problema não era, era comigo, né? Se você muda, o problema continua, o problema não está no lugar, né? Deixa eu perguntar para vocês. Deixa eu só adicionar nessa daí. A gente, eu e minha namorada, cara, várias vezes a gente discutiu sobre morar em Mudimba, sabe? E Mudimba é ali na Sunshine. E aí, só que eu nunca vou esquecer, uma vez eu tava pensando sobre isso. É tipo morar na Disneylândia, sabe? Tu tem lá o Pato Donald, tu tem o Pluto, tem todo mundo. Tipo, cara, é legal, mas as pessoas não são teus amigos, né? Não são, tipo, cara, não é, sabe? Não tem como, sabe? Não tem como fazer aquilo ali dar certo, né? Parece muito legal, porque a gente tem esse sentimento, tipo, se fosse no Brasil e eu tivesse essa casa aqui nessa praia legal, com pouca gente, ia ser muito massa. Mas aqui é diferente, né? E aí eu fiquei muito nessa dividida, assim, eu queria muito que desse certo, né? Mas eu sabia que não ia dar e no final a gente acabou não se mudando, assim. Mas é um lugar que dá muita vontade de ir, né? Talvez eu fosse também. Você falou um negócio interessante. Se eu tivesse mudado para Sunshine Coast, falando, não, vou ficar 2 anos lá e depois de 2 anos eu saio e vou para outro lugar, talvez fosse diferente. Mas não, eu queria achar um lugar para ficar mesmo, de forma indefinida, né? E eu acho que foi isso também. Eu fiquei insistindo, assim, tem que dar certo, entendeu? Até cair a ficha de tipo, cara, o problema não tá com lugar, né? E que só para perguntar rapidamente, assim, tipo. Vocês acharam a cultura de Sydney para Sunshine Coast muito diferente ou questão de pessoas, assim? É diferente, cara. Em Sydney tem até uma piada lá entre eles falando Spot the Aussie, né, que você anda em Sydney é difícil achar um australiano que vai mais feio do que qualquer outra coisa, indiano. Né? Exato. É uma cidade multicultural, uma metrópole, uma cidade muito grande, né, de distâncias muito grandes e tal. Sunshine Coast, por outro lado, como eu falei para você, é uma região de 300 mil habitantes, é uma coisa mais caipira. Eu ficava brincando, falando, isso aqui é um interiorzão que deu certo. Porque, cara, a diversão preferida do australiano lá de Sunshine Coast é ter um jeep e ir pescar, entendeu? Esse é o negócio dos caras, ter um jeep e pescar, sabe? Então é um interiorzão, caipira. Só com caipira com grana, né? Porque lá tem toda uma história diferente. Né? A Austrália é um país que raramente passa por crise, o salário não é muito alto, todo mundo tem dinheiro, né? Quer dizer, todo mundo tem dinheiro para sustentar. Né? O australiano, aí começam as diferenças culturais. Em Sydney também é assim, isso aí é da Austrália em geral. O australiano é muito cuca fresca. Ele não se preocupa muito com o futuro, ele não quer estudar muito, sabe? Por quê? Porque ele como eu estou falando, ele tem uma rede social de proteção muito grande, né? É um país socialista, no sentido, né? Você tem um imposto muito alto para dar esse retorno social. É um país pequeno, um país do tamanho do Brasil em termos de tamanho, mas com 22, 23, 24 milhões de habitantes. Né? Então, imagina o Brasil se tivesse só 10% da população, com a riqueza que a gente tem. Você vai distribuir, claro, você vai distribuir. Então, é um pessoal que está... E o Austrália é muito cuca fresca. E a última crise, agora eles tiveram crise, mas quando morava lá, a última crise que eles tiveram antes, né, de negócio de Covid, não sei o quê, foi em 91. Quer dizer, toda uma geração nunca viu crise. Então, imagina. Então, o australiano tipo é muito cuca fresca no sentido, ele pega qualquer empreguinho, porque o empreguinho dele já dá para pagar o aluguel. Cansei, sabe, vou fazer umas férias, passa 6 meses na Tailândia, eles fazem muito isso. Pede demissão, vai para a Tailândia, fica 6 meses, depois volta, arruma outro emprego. Agora imagina um brasileiro fazer isso. Não, sabe o que é? Vou fazer o seguinte, vou pedir demissão, vou passar 6 meses em Buenos Aires, depois eu volto para cá. Buenos Aires é mais barato que o Brasil, então tranquilo, é a mesma lógica. Vai passar 6 meses em Buenos Aires, depois volta para o Brasil e consegue o mesmo emprego que ele tinha antes, um emprego parecido, entendeu? Você nunca vai pensar nisso, brasileiro nunca vai pensar, tipo, cara, tá louco, se eu pedir demissão no emprego maneiro que eu tenho, não vou conseguir outro, sabe? Vai ser difícil. Mas é a lógica dele. Então, assim, é bem interessante isso, porque cargos eu estava brincando com meus amigos australianos, falando assim, gente, vocês não estão vendo o que está acontecendo. Quando acontecer uma crise, só vai sobrar estrangeiro aqui, porque os cargos de mais especialização só tem estrangeiro. A minha amiga que mora lá em Sydney estava falando, ela conseguiu uma promoção, ela começou trabalhando, ela trabalhava em banco aqui no Brasil, e migrou, não quis trabalhar em banco, trabalhava com outra coisa, e depois ela falou, vou voltar a trabalhar em banco. Rapidinho ela foi promovida. Ela começou como gerente como se fosse gerente de empresas aqui, com pessoas jurídicas, depois já foi promovida para um cargo acima. Aí ela falou, Gabriel, não sabe, foi promovido porque eu já tenho um MBA, qualquer pessoa que trabalha em banco querendo cargo de gerência tem que ter MBA. Aqui na Austrália ninguém tem MBA. Aí ela falou, entre mim e o CEO, não tem um australiano. Na minha posição, acho que eram 6 ou 7 posições até chegar ao CEO. Né? São muitas posições. Da posição dela até o CEO não tinha australiano. Era só estrangeiro, porque faz mestrado, estuda, corre atrás.
esse gás de correr atrás. Então, eu acho que é muito por aí, né? E aí na região, respondendo a tua pergunta, na região onde eu moro, é mais australiano, tinha pouco estrangeiro. Entendeu? Muito pouco estrangeiro comparado a Sydney. Então, é um pessoal mais cuca fresca. Até se mudava para lá para ter esse estilo de vida cuca fresca. E olha que a região que eu morava não era tão cuca fresca quanto é Byron Bay. A região de Byron Bay é pior. Não sei se já chegou aí. Lá, é onde tem os hippies mesmo, que vivem em comunidades hippies, aquela coisa toda. E aí o pessoal lá é cuca fresca mesmo. Entendeu? É o pessoal que vive no mato, aquela coisa toda. Mas é isso, entende? Então tem uma coisa muito doida, porque o brasileiro, acho que é um outro mito, né? O pessoal acha que todo mundo que mora fora se dá bem, tem dinheiro, gringo tem dinheiro, não sei o que e tal. E de repente estou falando para vocês, cara, se tem um país de pessoas que não são ambiciosas, que tem zero ambição, é o australiano. O povo australiano não tem ambição. Assim, claro, você tem as exceções, aí você vai conhecer os australianos. Não, tem um australiano fogo aí, a Nicole Kidman, australiana, sei lá, Mel Gibson, australiano. Mas você repara que todo mundo começa a ter muito sucesso, ele sai da Austrália. Né? Então, o australiano mesmo, médio, padrão dele, não tem essa coisa da ambição que o brasileiro tem que ter por bem ou por mal, né? Às vezes é por mal, do tipo, tem que ter ambição, porque se não tiver ambição, não vai conseguir chegar a lugar nenhum aqui no Brasil, né? Você tem que ralar muito mais, tem que ser muito melhor do que a média, e a média já é alta para você se dar bem no mercado profissional, né? E tal. E lá não, e aí o pessoal acha isso, que lá o pessoal é super inteligente, o pessoal eu fui com essa... Aí foi um negócio, voltando àquela história do que eu fantasiava antes de eu mudar para os Estados Unidos. Veja bem, eu fui criado lendo as histórias dos empreendedores do Vale do Silício. Eu achava que nos Estados Unidos todo mundo era gênio, entendeu? Depois quando eu mudei para o americano médio é burro pra caramba, eu falei, cara, decepção. Decepção. Não, os caras são muito ignorantes, assim, sabe? E na Austrália é a mesma coisa, não sabe nada, sabe? De coisa... das coisas que a gente conversa normalmente, enfim, sobre tudo, assim, né? Eles são muito, assim, autocentrados, eles sabem muitas coisas dos Estados Unidos, etc, etc. Mas tirando essa coisa deles próprios, eles não sabem nada do que está acontecendo fora dos Estados Unidos, Austrália, não sabe, não se interessa, não está nem aí. Cara, isso daí foi uma decepção, tanto nos Estados Unidos quanto na Austrália. Acho que para fazer amizade também tem isso, né? Meus amigos falam, Gabriel, mas você também tem dificuldade porque você é você, o seu nível de expectativa é um pouco mais alto. Você gosta de conversar sobre assuntos que, vamos convenhamos, não é a média das pessoas que gostam de conversar. É verdade. A questão é quem nunca já escutou um comentário de alguma pessoa, né, tipo, estrangeira, com zero conhecimento de geografia. Cara, isso é um troço que me choca várias vezes, assim, sabe? Tipo, pessoas... pensa que a gente fala espanhol. Esse é o clássico, né? Você fala espanhol no Brasil, né? Sim. Não, aquela grande bolota lá fala portuguesa. Isso era todo dia. Isso era feijão com arroz. Todo dia porque tentava falar espanhol. Sim. Cara, capital Buenos Aires já foi algo que apareceu também. Exato. Capital do Brasil. Mas o que o Gabriel falou ali é que lá é exatamente isso, né? As pessoas, elas conseguem ter uma qualidade de vida muito boa sem se esforçar muito, o que é uma pena que a gente não consegue ter. Então não tem muita preocupação, né? A maioria da galera chegou com 30 anos, tem 3 filhos, uma casa legal, isso aí. Né? Uma Toyota, uma caminhonete, uma Hilux, essa é a vida. Isso que é engraçado. Aí depois é pescar. Ele não tem uma casa, ele tem uma dívida com o banco. Ele não tem um carro, ele tem dívida com o banco, né? Sim, é isso aí, né? Porque casa é exato. Mas é engraçado, eu estava falando isso. Uma vez uma australiana estava conversando comigo e ela estava falando, uma coroa, mais velha do que eu, assim. Ela estava falando que ela tinha um filho lá na época, de 20 e poucos anos, e o filho não queria fazer faculdade. E ela enchendo o saco do filho. Você tem que fazer faculdade. Não vou fazer faculdade. E ela falando, sabe por quê? Ele estava trabalhando como motorista de caminhão não lembro se era na BHP, como se fosse a Vale de lá, né? Uma empresa de mineração. Tem umas mineradoras, a Rio Tinto e a BHP, que são as maiores lá da Austrália. Uma das duas ele estava trabalhando. Mineração é uma coisa muito forte na Austrália. E ele transportava minério, né? Aqueles caminhões grandões que tem que transportar minério lá dentro da própria mineradora. E ela falando que o cara ganhava $100 e poucos mil por ano, sendo motorista de caminhão, entendeu? E ele não tinha um estímulo para fazer faculdade, entendeu? Para ganhar a mesma coisa, fazer faculdade e acabar ganhando a mesma coisa. E ela explicando, olha, a mineração é um setor cíclico, está indo bem agora, pode ser que daqui a 5 anos não esteja indo bem, você vai perder seu emprego, você não vai saber fazer nada porque você é um caminhoneiro, cara, entendeu? E o cara não entendendo, só vendo a coisa do curto prazo. Então, é um bom exemplo. Mas, na real, eu nem sei se chega a ser, sinceramente, eu não sei se chega a ser um problema, porque ele pode fazer, cara, ele pode ser encanador, eletricista, ele vai viver uma vida de boa, sabe? Ele vai seguir com a mesma qualidade de vida dele lá, né? Isso que é uma coisa que é diferente lá, né? Tipo, cara, tu vive uma vida tranquila. Mas assim, mas por outro lado, ele tem que fazer não é que nem aqui no Brasil, que é o Zé Biscateiro, né?
para você ser encanador, eletricista, mecânico de carro, você tem que fazer o curso como se fosse um Senai ou Senac de lá e receber o certificado. Você tem que estudar. Tem um certificado lá. Certificado. Na Austrália é TAFE, nos Estados Unidos é outra coisa. O TAFE é como se fosse aqui uma escola técnica, como se fosse o nosso Senac, Senai misturado, e você tem que fazer o curso, né? Ter a certificação. É o curso técnico, é a escola técnica, é equivalente à escola técnica. Sim. E agora movendo, assim, a gente não tem mais nada para falar desse aqui, movendo para a volta, assim, eu acho que demorou quase 2 anos para conseguir voltar. A gente veio 2 vezes no Brasil, ficou 3 meses aqui, 2 vezes que a gente veio, fez uns test drive, será que é isso mesmo que a gente quer? E aí ainda foi difícil ainda no final, mas depois, agora que a gente voltou aqui, tá fazer quase 3 meses, a gente está muito, muito de boa, assim, muito acho, feliz com a decisão. Mas foi difícil fazer, assim, como é que foi fazer a decisão e como é que foi depois, assim? Olha, minha história foi muito parecida com a sua, muito parecida mesmo. O que aconteceu? Quando eu vi que a questão, o problema era comigo, assim, que eu não estava bem, não era, porque os australianos isso, australiano aquilo, etc. Eu não estava bem. Uma amiga minha falou, Gabriel, poxa, vem passar um mês no Brasil e vê como é que você se sente. Eu acho que o ambiente para você aí não está legal mais, né? Você não está sentindo mais a vontade aí, vem, passa um mês aqui, vê como é que fica, como é que você se sente. Eu sei que eu passei um mês, adiei minha volta por mais um mês, então fiquei 2 meses, era para ter ficado um mês só. Não queria voltar. Aí, sim, aconteceu isso uma vez comigo. Eu só voltei para pegar minhas coisas. Eu voltei e fiquei 9 dias lá. Fiquei 9 dias, peguei minhas coisas, vendi meus carros e voltei. Entendeu? Foi isso. Sim. E por quê? Porque na primeira semana, logo que eu voltei, o acolhimento, não só dos meus amigos, mas de conhecidos na rua, sabe? Sei lá, vou matricular na academia. Tem que fazer academia. É a maneira que as pessoas falam, o carinho que eu senti, é que o brasileiro, é isso que eu falo sempre, o brasileiro não valoriza essas coisas porque não está acostumado. De repente, se você sair do Brasil, passar alguns anos, depois voltar, você vai sentir essa diferença que eu estou falando, que eu senti como você sentiu. Exato. Sabe, você vai sentir, cara, como é que as pessoas são carinhosas aqui, sabe? A pessoa nem me conhece, aí começa a conversar comigo, já vai que dá. Não vai ser uma amizade, mas você vê que, poxa, a pessoa tá me dando atenção aqui. É uma coisa protocolar, né? E sei lá, cruza com as pessoas na rua, bom dia, tudo bom? E aí cruza, de repente, eu voltei a morar em Copacabana, que foi onde eu fui criado, aí cruzava com pessoas que eu não via há muitos anos na rua, e a pessoa, e aí, pô, você tá aqui no Brasil, não sei o que e tal. Então foi bem interessante, mas foi exatamente igual você. Eu fiz o test drive de um mês, fiquei 2 e não queria voltar para a Austrália. Voltei só, peguei minhas coisas e fiquei de vez. Então, foi a decisão correta, no final das contas. Só para fazer um gancho ali com essa questão que tu falou, né, de se sentir bem na cultura e tal, se sentir recebido, né, uma cultura quente. Quando eu morei 2 anos no Chile, e a cultura chilena é muito parecida com a nossa nesse sentido, assim, eu acho que é uma coisa meio que latina no geral, assim, sabe? Cara, no primeiro mês lá, eu já conheci uma galera no trabalho e, mano, convidando pra fazer churrasco com a família, assim, não, vem cá, vai estar eu, tu, as minhas filhas aqui, minha, sei lá, sogra, e a gente vai fazer um churrasco, cola aí. E, cara, pô, isso é muito legal, sabe? Tu se sente muito em casa quando num lugar, tipo, as pessoas do lugar te fazem isso. Eu, beleza, agora vamos pra Austrália, vai ser a mesma coisa. Não. Mas a França é diferente, não? A França, como é que é a França comparada com a Austrália? Como é que é? Cara, a questão de fazer amigos na França também tem uma barreira bem parecida com a da Austrália, assim. Só que os amigos que eu fiz na França, ou franceses, é engraçado, porque os amigos que tu faz na França são realmente teus amigos. No momento que tu passa aquela, né, que tu coloca essas pessoas dentro da tua bolha, eles viram muito teus amigos. Eu acho isso muito bem interessante. Mas a barreira latina, aquela barreira, latina versus não latina, apesar de isso ser um país latino, ainda é bem diferente. Eles são bem fechados, assim, em algumas coisas. Tem uma coisa da Austrália que eu estou lembrando aqui, que era muito curioso, que é... Sim, eu cheguei a essa conclusão e é muito engraçado. Lembra que eu falei que eu tinha um casal de amigos que eram australianos, mas ficou muito amigos meus? Eu contava isso para eles, eles ficavam rindo. Eu falei assim, Gabriel, eu nunca tinha parado a pensar em você falando essas coisas. Você consegue botar em palavras coisas que a gente percebe da nossa cultura que a gente nunca parou para pensar, né? E era muito legal. E eles sentiam isso comigo. Que foi o seguinte, teve um dia que eu chamei uma amiga desse casal, perguntei para ela, o que você vai fazer? Eu queria arrumar um programa para fazer no fim de semana, na verdade. Não sei, sexta-feira ou sábado. Queria saber qual é a boa, o que vai acontecer e tal, onde é que você vai com seus amigos, para eu ir também, né? Coisa normal, quando você chegar e perguntar, ligar para você, pô, cara, eu tô de bobeira aqui, você tá de bobeira, o que você vai fazer? Aí você chega, vou num restaurante com uns amigos, aparece lá, vai ser legal, tem um pessoal bacana, é normal no Brasil, mas lá não é normal isso, né? Aí essa pessoa falou, não, já tem um compromisso, não sei o quê, e falou que já tinha um compromisso, eu, beleza, saí sozinho. Aí fui num restaurante que tinha, depois de um determinado horário virava meio que boate é balada, né? Balada fora do Rio. E o certo horário que tu diz é tipo 8 da noite, deve ser, né? É cedo. Tá tudo muito cedo. É cedo. E aí
Eu cheguei nesse restaurante para comer e depois emendar nessa baladinha que tinha. Tá lá a garota com os amigos dela, entendeu? Então, tipo, assim, eu olhei e falei com ela e tal. Depois eu fui falar com esse casal de amigos meus, cara. É assim, a pessoa tem o grupo A e o grupo B. E não mistura o grupo A com o grupo B, cara. É muito bizarro. Tipo, eu sou amigo dela e daquele casal. Então, eu só posso fazer programa com ela e com aquele casal. Entendeu? Se ela for fazer programa com outro grupo de amigos, que são os amigos, sei lá, da época da escola dela, eu não posso entrar porque eu sou amigo do grupo A, não sou amigo do grupo B. Coisa impensável aqui no Brasil. Aqui no Brasil é diferente. Tipo, você vai fazer aniversário, você chama todo mundo. Você vai sair com os amigos, tem alguém querendo sair, aparece lá, vai lá com a gente, vai ser legal. Te apresenta o pessoal. Sim, aqui tem a coisa de tu faz um broadcast, uma mensagem para um monte de gente, vou fazer tal coisa aí vem quem quiser. Lá, se tu é convidado, as pessoas primeiro esperam que tu vai ir. Né? Porque ela já bucou um lugar para ir no restaurante e tal, e tem isso aí, né? Tem os grupos, as coisas, então cara, é engraçado, assim. Não, aqui é a mesma coisa, assim. Eu vejo muito assim, eu conversava muito com meus amigos e eles falam muito isso, que o pessoal tem uma ligação muito forte com o grupo de amigos que eles fizeram na escola, entendeu? Então os amigos que seguem para a vida do australiano médio ali, são os amigos que eles fizeram na escola, e fica um grupo hermético. Sim. Aqui eu não sei como é que foi nos Estados Unidos pra ti, mas aqui eles têm muita cultura de levar muito a sério a confirmação dos teus eventos. Cara, se tu confirmou que tu vai ir, cara, é muito esperado que as pessoas vão. Aqui no Brasil, às vezes, não, eu vou aparecer. Cara, acontece várias vezes que as pessoas não aparecem. Não, beleza, vou lá. Tanto nos Estados Unidos quanto na Austrália, tem hora de começo, hora de fim, entendeu? As festas todas, você diz a hora que vai terminar. Então, isso é muito interessante, que é bem diferente do Brasil. E eu ainda tenho dificuldade de me adaptar com isso, porque eu não aguento mais. Quase 50 anos, 48, né? Eu tô meio, eu não aguento mais ficar 7 horas com amigos aqui em casa. Então hoje em dia eu marco assim, vai começar tal hora, vai terminar tal hora, eu vou estar... Sim. Tu trouxe contigo alguma coisa? A noite fica aqui, fica bebendo. Sim, exato. Entendeu? Isso é muito diferente dessa cultura anglo, né? A gente tem... Parece que na Alemanha é pior ainda. Tem um amigo meu que morou na Alemanha e falou que era um negócio que era terrível, que era assim, cada história engraçada, que ele falou assim, marcava o jantar, sei lá, 7 da noite. Né? Aí foi a mulher falando que o cara era alemão, foi isso, foi um casal, o cara era alemão, a mulher era brasileira. Conheci aqui depois que eu voltei. E eles falando que eles passaram um tempo na Alemanha e marcaram um jantar 7 da noite. Aí a mulher olhou pela janela, tinha um cara num carro parado, com o motor ligado que estava frio, na frente da casa era tipo 6h50, né? E ela falou, é teu amigo? Mas por que não entra? Porque marcou 7 horas, não são 7 horas ainda. Não, mas você tá dizendo que não vai ficar no frio de entrar aqui, não, porque o horário é 7 horas, entendeu? O cara só vai horário, 7 horas e vai ficar entendeu? Eles são muito tá assim, louco. Né? E, cara, vamos encaminhar para o final, então, como é que tá aí depois de 5 anos? Estou curioso para saber como é que vai ser o meu futuro aí, cara. Pois cara, isso é interessante, eu acho que isso que é o X acho que a grande conclusão desse podcast é essa. O primeiro ano que eu voltei a morar no Brasil foi mais difícil. Mas não foi minha readaptação que foi mais difícil, não. Foi minha readaptação com meus amigos antigos. Isso daí foi o mais difícil, sabe? Cara, tô passando por isso. Então, assim, eu comecei saber quem tu é, não é? Antigos. Saber onde tu te encaixa, é isso que tu quer dizer? Não se encaixava mais. Tive que fazer novas amizades. Não teve jeito. Infelizmente, eu tive que me afastar dos amigos antigos. E alguns ficaram até muito agressivos, assim. Tipo, encontrei uma amiga na rua. Isso aí foi terrível. Eu falei assim, cara, o que eu fiz de mal pra essa mulher, sabe? Tipo, encontrei com a mulher, você voltou pro Brasil? Por que você não ficou lá na Austrália? Lá é muito melhor. Entendeu? Eu comecei, peraí, cara, você não sabe por que eu voltei. Ah, não, mas, pô, se eu fosse você, eu não teria voltado nunca pro Brasil, que não sei o que, peraí. Valeu, o braço. É o clássico, né? É o clássico, assume antes de entender. Né? Sabe? Então eu tomei essa e falei, caraca. E aí, com meus outros amigos antigos, paulatinamente eu fui vendo que não tinha mais nada a ver, cara. Porque é como se. Você deve estar sentindo isso. É como eu saí, e aí, quando a gente sai do Brasil, a gente passa por um processo de amadurecimento gigantesco, porque é outra cultura, a gente aprende outras formas de pensar, outras formas de ver o mundo, outras coisas. Por exemplo, eu dei um exemplo agora. O negócio da festa, eu falo, hora de terminar a conversa, já muda, entendeu? Já muda o meu estilo, né? Aprendo coisas que são legais e que a gente não usa aqui, que poderia usar e tal. Então vai mudando. E as pessoas é como se tivesse dado um pause. E depois eu fiquei 10 anos fora, voltei, apertei o play, depois do pause, depois de 10 anos, a pessoa tá no mesmo lugar, com a mesma história, com o mesmo papinho. Eu falei, caraca, bicho, não tá encaixando mais. Entendeu? E, assim, alguns amigos ficam, papinho babaca, bicho, parece que a gente tá na 5ª série ainda, bicho. Pelo amor de Deus. Mas, cara... Eu me identifico muito com isso, eu não voltei, né, mas eu fiz algumas viagens pro Brasil e eu, cara, tipo, passei quase 5 anos sem voltar, nenhuma vez, aí eu voltei, né, vou ver todo mundo, assim, sabe,
E aí eu fiquei 2 meses no Brasil e eu, vou tentar ver todo mundo. E tu acaba vendo uma seleção, né? Meio que uma seleção natural dos amigos, assim. Tu acaba vendo, cara, essa relação aqui não, sabe, não tem mais nada aqui, sabe? Tipo, o que funcionava antes não funciona mais. E tu acaba só, né, te adaptando e filtrando os amigos que, tipo, ainda fazem sentido. Cara, tem muitos amigos ainda que fazem muito sentido na minha vida, mas outros que eram só, tipo, não. E as que tem, né, as que tem uma conexão ainda, tu tem que reconstruir a amizade. Porque basicamente as memórias, tudo que tu tem, são de anos atrás. Né? Então tu tem que reconstruir a amizade, reconhecer aquela pessoa que está num momento diferente da vida dela e tal. Então é um esforço, querendo ou não, de tu reconhecer aquela pessoa. Então tu, né, tem tudo isso também, né? E outra coisa que eu acho muito estranha, assim, né, que eu tinha dificuldade, agora eu já entendo, né? Era essa coisa de ter voltado e as pessoas não estão muito interessadas da minha experiência, esse papo que a gente está tendo, entendeu? Sim. E aí, como é que foi? Você está bem? Uma coisa muito assim... De diferente, né? Indiferente uma coisa de ter morado fora. Então é muito estranho, né? Tanto que no começo, logo quando eu voltei no primeiro ano, eu falava, conheci alguém novo, morei 10 anos fora, tô voltando agora, não sei o quê, tipo, cri. Eu acho que, cara, todas essas coisas são aprendizados, né? Dá meu papo também, tipo, nem mencionar que eu morei fora. Exato. Não tô nem aí, e era uma expectativa que eu tenho. Pô, o pessoal, vou ter um monte de papo, coisa, o pessoal vai estar curioso para saber coisas. Sim. Entendeu? Claro que tem pessoas. Claro que tem exceções, tem pessoas que ficam curiosas porque de repente elas pensam em morar fora, mas assim, a pessoa normal assim. E depois de um ano, pode ir, vai lá. Só uma pergunta antes da gente mudar, assim, antes na questão da decisão ali, né? Claro, foi muito uma decisão que estava te afetando psicologicamente, né? Mas, cara, tem algumas coisas que, tipo, tem no estrangeiro que tu sente muita falta, que tu não tem no Brasil que tu sente muita falta? Uma excelente pergunta, excelente pergunta. Eu acho que essas coisas que a gente estava falando aqui, essa coisa do... vamos marcar e nunca marca. Isso é uma coisa que eu tenho ficado muito irritado com isso ultimamente. Eu falo assim, cara, brasileiro agora é tudo presidente de multinacional. Caraca, ninguém tem tempo para nada, é brincadeira, né? É tipo assim, vamos marcar, não marca nunca, cara, sabe? Não, que eu tô muito ocupado. Que ocupado? Você conhece a tua vida, você não faz porcaria nenhuma, cara. Entendeu? Tem que marcar as coisas, cara. Que tem que marcar e deu. Eu fico brincando, cara, presidente de multinacional, o cara é organizado, consegue sair com a família dele. Então, isso é uma coisa que é diferente, entendeu? Coisas práticas do dia a dia, né, cara? Coisas de organização. Sei lá, você vai num lugar que tem que fazer uma fila, brasileiro não consegue ficar numa porcaria de uma fila, a fila toda desengonçada, assim, você não sabe quem é que tá na fila, quem é a pessoa que tá no final da fila, né? Porque a fila não fica um atrás do outro, um aqui, outro ali, né? Aquela coisa assim. Então, e, cara, aqui, vou te dizer que não é só brasileiro, não. Eu acho que é muita falta de educação assim no dia a dia, né? Falta de modos. Educação não. Educação já infere coisa de ter estudado. Não, falta de modos que está cada vez pior, né? Então, esse tipo de coisa, né? Falta da empatia com o outro, esse tipo de coisa. Né? Então, isso aqui na frente. De resto, cara, as coisas aqui, por incrível que pareça, acho que isso é uma coisa que as pessoas não têm noção, sabe? De sei lá, pelo menos comparado. Na Austrália não, que eu precisei ir pouco a médico na Austrália, até porque eu morei menos tempo e não tive nenhum problema de hospital na Austrália. Mas nos Estados Unidos eu tive problema de hospital. Eu tive pedra no rim, eu quebrei um dedo, eu tive algumas coisas. E, cara, saúde nos Estados Unidos é um lixo. Saúde aqui no Brasil é muito melhor do que nos Estados Unidos. O pessoal não acredita nisso. Mas os Estados Unidos é o país mais avançado do mundo. Mais ou menos, né? Então, o hospital lá, porque não existe hospital público, né? Todo hospital lá é particular. Então, se você comparar um hospital particular no Brasil com um hospital particular nos Estados Unidos, aqui é muito melhor. Lá eu tive pedra no rim, o médico nem olhou na minha cara. Eu fui atendido pela enfermeira, né? E tive que fazer um escândalo para ser atendido. Minha mulher falou, pô, Gabriel, você tá fazendo escândalo? Eu falei, se você não fizer escândalo, você é atendido. Olha isso daqui, cara. Os caras tudo molenga, cara. Ninguém quer atender ninguém, sabe? Então é complicado. E às vezes que eu precisei de hospital, principalmente depois que eu voltei aqui, fui atendido rápido e tal, foi muito melhor que o hospital nos Estados Unidos. Mas como eu falei, não sei qual que eu não precisei de hospital. Felizmente, eu não precisei de hospital na Austrália. Eu precisei de médico assim, igual daqui. Eu assino embaixo aí, eu posso assinar embaixo, cara, o hospital na Austrália é um atendimento muito foda. Mas tem aquela questão de ser meio privado também, né? Tipo, mas, cara, atendimento do hospital que eu tava lá, que foi, tipo, eu comecei num público, né, que eu saí da emergência, depois eu fui pro privado, cara, o atendimento do público não foi muito diferente do privado, não. A única diferença é que eu tinha um quarto. E também porque a Austrália, o sistema de saúde é que nem no Brasil, em termos de plano de saúde, que nos Estados Unidos não, né? Aqui a gente, por exemplo, no Brasil a gente tem um plano de saúde, a gente paga por mês o plano de saúde, se tiver cobertura total, tem cobertura total e acabou, você não paga porcaria nenhuma, entendeu? Tudo bem que uns planos mais novos são mais baratos, que você tem corresponsabilidade ali e tal. Mas nos Estados Unidos é tudo corresponsabilidade, é que nem seguro de carro, você tem uma franquia,
né? Então, se você não... Você tem, por exemplo, você compra um plano... É muito doido isso. O plano de saúde tem franquia. Então, até tantos $1.000, você tem que pagar do teu bolso. Passou de tantos $1.000... Quebra aí só um pouco da perna. Aí então, se você com plano tá ferrado, sem plano tá mais ferrado ainda. Entendeu? Você tem que pagar do mesmo jeito. Muito doido isso. E lá é muito doido, porque o hospital, ele cobra você. Se o plano, porque o plano lá, eles recusam muita coisa. Inventam uma desculpa para não pagar aquele procedimento, aquilo que aconteceu. E se o plano recusar, ele tem o direito de recusar, você que tem que pagar aquela conta. Então, por exemplo, depois que eu tive pedra no rim, as contas você recebe em casa, as contas do hospital, eles mandam para você com cópia para o plano de saúde, para o hospital. Só o hospital, fiquei umas 3 horas no hospital, quando tive crise de pedra no rim. Veio a conta do hospital, foi $8.500. Então, tipo assim, é só o hospital, fora o médico, fora... Aí depois veio a conta do médico, veio a conta da enfermeira, veio a conta do remédio, veio a conta do equipamento lá de ressonância, veio a conta de tudo. E aí eu tive que pagar a franquia e o plano de saúde pagou o resto. Mas é assim que funciona. Você paga até a franquia para o hospital. Mas que eu estou falando dessas coisas porque o pessoal acha que é tudo maravilhoso, tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. Aí o cara migra para os Estados Unidos. Se você não tiver um plano de saúde, é caro. Se você não tiver dinheiro, você morre. Assim, tem essa coisa assim, sabe? Então tem esse outro lado aí também, né? Isso. Então, assim, organização... Coisa, cara, que assim... organização, sinto falta de organização, limpeza, essas coisas básicas, né? Que todo mundo sente falta. Mas a parte humana... Cara, isso aí eu posso falar, 10 anos fora, a parte humana aqui no Brasil é melhor, não tenha dúvida. Né? Talvez outros países latinos, né? Uma coisa latina, de ser mais carinhoso. Carinhoso é uma palavra boa que a gente tem aqui no Brasil, as pessoas. E tem uma coisa, cara, que eu noto muito, pelo menos me afeta bastante quando eu visito o Brasil agora, cara, a questão da segurança. Isso é um troço me impacta muito, porque aqui e todos os outros países que eu morei, cara, eu posso ir às 2 da manhã mexendo o celular na mão, assim, cara, tu não vai ser, né? Muito distraído, mas, cara, eu posso sair, eu sei que não vai acontecer nada se eu não estiver dando muita bobeira. E, cara, eu volto no Brasil. Não, esse negócio de segurança é uma discussão mais complicada para outro podcast, mas é complicado. Como eu falo para o pessoal, mas, poxa, compara a quantidade de pessoas que moram na cidade que você morava aqui no Brasil com a quantidade de pessoas da cidade que você mora fora do Brasil. Também tem isso. Uma cidade, como eu estou falando para você, eu morava num bairro que tinha 7 mil habitantes. Posso andar pelado na rua, ninguém vai fazer nada, entendeu? Sim, não tem ninguém. Sabe? Eu acho que essa é a maior diferença para mim do voltar pro Brasil. O Brasil tem muita gente. Cara, agora tô na praia essa semana. Cara, tu vai, tudo que é lugar tu vai, tá trancado, tá ligado? Tá cheio de gente, sabe? Tipo, essa que é... Pô, na Austrália não tinha ninguém, cara. Chegava nas praias paradisíacas, não tinha ninguém. Tu ia nas coisas públicas, não tinha ninguém. Sabe? Tu ligava para um lugar, tu é atendido na hora, sabe? Tipo... Cara, essa que acho que é uma grande diferença, assim, né? E óbvio, a qualidade de vida, né? Ter acesso às coisas. Né? Que tudo tem a ver com o nosso papo, né? Pro bem e pro mal, quer dizer, é bom para um lado que não tem muita gente, mas também é ruim, porque você quer ter mais opções, você também não tem. Não tem. Você tem que ter nascido lá e viver com teus amigos de sempre ali. Mas aí depois de 5 anos, Gabriel, como é que tá? Eu tô bem, agora eu tô bem. Acho que eu tô, finalmente, agora que também foi fogo, né, cara? A gente teve 2 anos de pandemia, barra pesada aí, né? É verdade, né, cara? E agora, eu acho que 2021 foi um ano complicado, porque eu também não tava assim 100%, eu tava reaprendendo a socializar, né? Sim. Foi um ano de cara e tal. Mas agora eu tô legal, agora eu tô com, como eu falei pra vocês, tô com os amigos que eu tenho assim mais próximos são amigos diferentes do que eu tinha 5 anos atrás, né? Essa parte social, então tá bem legal. Tá bem legal ainda. Então tá. Cara, muito obrigado aí. É um baita papo, acho que vai dar várias ideias pra galera aí que tá saindo. Acho que só para adicionar aqui, né, a gente focou muito nas dificuldades e tal, mas acho que tem vários benefícios de morar fora, né? A gente aprende bastante coisa, a gente abre a cabeça, a gente melhora uma língua, obviamente, né? É o seguinte, o pessoal da área de tecnologia, que é mais fácil imigrar porque os trabalhos existem. Então você consegue, se você souber inglês, bonitinho, ou a língua do país que você for mudar, não precisa ser inglês. Se de repente quer mudar para a França, tem que saber francês. Vai ter emprego na sua área. Então você faz um planejamento bonitinho, eu acho que todo mundo devia pelo menos fazer uma temporada fora, até para valorizar mais o Brasil, entendeu? E ver se é isso mesmo. Porque tem pessoas, por exemplo, esse meu amigo que morava lá nos Estados Unidos, mora, sei lá, 15 anos nos Estados Unidos, ele se adaptou, ele gosta de lá, entendeu? Tem amigos que moram na Austrália, esse outro meu amigo que mora na Austrália, tá, sei lá, quantos anos, né? Tá quase há 20 anos morando na Austrália e ele gosta, ele se adaptou. Então, eu acho que a gente está falando aqui, mas a gente está tendo experiência nós três, que a gente concorda, mas tem pessoas que de repente moram mais tempo fora e que não concordam com o que a gente está falando. Acho que não, cara, isso aí vocês que não se adaptaram. Eu me adaptei bem, então acho que depende também um pouco da personalidade da pessoa. Mas eu estimulo muito as pessoas não deixarem de
se pensar em morar fora, mas planeja, para não fazer essa coisa meio atabalhoada de brasileiro, de fazejamento. Em vez de planejamento, faz fazejamento. Exato. Estuda inglês, estuda a sua profissão, e aí quando você estiver formado naquela profissão, tiver um pouco de experiência, aí procura emprego fora e tal, e vai bonitinho, né, com um esquema de trabalho bacana, e faz uma experiência. Vai trabalhar um pouco, um curso de especialização, que seja o que for, mas para ter essa experiência e poder tirar suas próprias conclusões, não achar que é maravilhoso, tudo é bonito, porque eu estou vendo no Instagram que tudo é bonito, todo mundo vive uma vida de paraíso, para um lado nem para o outro. Também tem um monte de vídeo, né, no YouTube aí que você vai encontrar, não se mude para tal lugar, é uma porcaria, perrengues que eu passei em tal lugar e tal. Também o cara faz um exagero lá para fazer um clickbait, né? Mas é isso, né? A verdade sempre está no meio ali. Exato. William, quer adicionar teus 50 centavos aí? Cara, eu acho que nos 50 centavos é aquilo, né? Que eu sei que é difícil, mas, cara, se tu sair, tu acabar tendo que voltar, cara, não é uma derrota. Lembra que né, tu já faz parte de uma pequena porcentagem da população que teve esse privilégio de conseguir sair, ter uma experiência fora, e tu vai voltar. Tu, com certeza vai voltar uma pessoa melhor que tu saiu, sabe? Tu vai ter aprendido alguma coisa. Nem que seja sobre uma cultura ou sobre ti mesmo. Isso é um ponto. Eu queria deixar essa mensagem, que eu acho que é importante. Quando eu morava aqui no Brasil antes, várias coisas, eu acho que é para a maioria das pessoas que nunca moram fora, tem várias coisas que são importantes, né, e que você não abre mão, e outras coisas não são tão importantes assim. Depois que eu morei fora, inverteu muito isso, né? Certas coisas que eram muito importantes quando eu morava antes agora não são nem um pouco importantes para mim. E outras coisas que não eram tão importantes, como é o caso das amizades, por isso que eu foquei muito nessa questão da amizade. Eu não ligava muito para isso. Depois que eu morei fora, eu passei a ligar muito. Essa coisa passou a ser muito mais importante para mim na minha vida. Então, assim, eu acho que a gente volta mudado. Mesmo voltando para o Brasil, muda a perspectiva e é isso. As coisas que eram importantes passam a não ter tanta importância, outras coisas que acharam que não eram importantes passam a ter mais importância. E é isso. É bom parar para pensar, poxa, o que eu quero para minha vida pessoal, profissional, etc. E eu acho que só para adicionar uma coisa aqui também é não ter medo, né, dos sentimentos, que a gente vai passar, vai sentir várias coisas, né? Eu acho que é importante, procura uma ajuda psicológica, uma parada assim, né, uma coisa assim, conversa sobre essas coisas que tu vai sentir.